Olá meus amigos, eu estou mais uma vez aqui no canal Telamix, hoje para conversar com vocês a respeito de algo que inevitavelmente vai acabar cruzando os paralelos entre a literatura, ficção e até mesmo contos extraterrestres. Afinal de contas, a pergunta que fica desde já é: eram os deuses astronautas? Esse foi o título sugerido pelo escritor Eric Van Daniken em seu livro lançado durante a década de 60. E se já não bastasse, essa obra levou o autor ao verdadeiro sucesso mundial, onde até hoje ele participa de congressos, palestras e entrevistas pelo mundo todo, não só divulgando sua obra, mas como colocando essa opinião como uma verdade quase absoluta, digamos assim, ao ponto de vista do próprio Eric Van Daniken. Mas antes da gente abrir melhor essa conversa, antes da gente começar esse debate e eu explicar aqui para vocês quais são as minhas opiniões, vamos a uma rápida sinopse do livro. Em seguida a gente continua aqui o bate-papo. Não sai daí, vamos lá. A primeira edição de Eram os Deuses Astronautas foi lançada no ano de 1968. Como dissemos ainda há pouco, escrita pelo suíço Eric Van Daniken. O conteúdo foi extraído na época através de uma pesquisa feita pelo próprio Van Daniken entre o Egito e a América do Sul. Nesse mesmo período, Van Daniken apresentou evidências de ligações entre as colossais pirâmides egípcias e as incas, além também das quilométricas linhas de Nazca e os mistérios dos moais da Ilha de Páscoa. Ele também apresenta nas obras uma certa teoria de cruzamentos entre extraterrestres e espécies de primatas. A primeira edição foi lançada um ano antes da missão Apollo ter ido à Lua. O autor conseguiu vender milhares de livros e convencer muitos leitores com sua teoria. Haja visto que a obra serviu como principal inspiração para a criação da série Alienígenas do Passado, hoje apresentada pelo canal History Channel, e que em alguns capítulos conta com os comentários do próprio Van Daniken. O livro se tornou um verdadeiro best-seller, sendo comercializado até os dias de hoje com muito sucesso. Eu me recordo que o primeiro contato que eu tive com Eram os Deuses Astronautas foi no meio da década de 80. Eu devia ter cerca de 7, 8 anos e puxei o livro da estante da sala de casa e perguntei para minha mãe sobre o que se tratava aquilo. Porque, acreditem se quiser, o que me chamou a atenção não foi nem a capa principal, essa que eu estou colocando aí para vocês, que era exatamente essa versão que eu tinha em casa na época, e sim a contracapa que já falava a respeito de extraterrestres. E como eu era super ligado em Star Trek na época que eu acompanhava na TV aberta, aquilo me deixou bastante intrigado. Mas minha mãe não deu muita pelota, disse que era um livro que meu pai tinha utilizado para fazer um trabalho de faculdade alguns anos atrás, e ele acabou ficando ali. Quando eu tinha já os meus 12, 13 anos, eu peguei ele para ler de verdade e fiquei fascinado com o conteúdo. Talvez foi a partir daí que me despertou o gosto por ler e assistir conteúdos a respeito de ufologia. E olha que essa época, pessoal, para quem é mais jovem aí, não existia internet, não tinha YouTube e muito menos o The History Channel aí com o seu popular Alienígenas do Passado, que a gente vai falar muito daqui a pouco. Calma aí. Mas ali no livro, a impressão que você tem quando você lê é que o Van Daniken, ele coloca a sua pesquisa, mas sempre colocando um ponto de interrogação no final. Ele não tem uma afirmativa exata. E para minha estranheza, quando eu comecei a assistir Alienígenas do Passado, alguns anos atrás, com a participação, os comentários do Eric Van Daniken em muitos dos episódios, é que parece que ele mudou um pouco a visão dele
referente ao próprio livro. Pois agora ele se coloca numa posição de afirmativa. Por exemplo, ele vai lá com o George Tsoukalos, vê uma pirâmide lá e fala: olha, isso aqui foi de fato feito por alienígenas, isso aqui não pode ter sido feito pelo ser humano. E eu acho isso meio que uma bola nas costas, referente ao conteúdo que ele apresentou alguns anos atrás, pois ninguém tem certeza. Por mais que você possa ter escrito um livro que se tornou um grande best-seller, algo muito interessante de fato, ele tem todos os méritos referente a isso, mas essa mudança de narrativa eu até entendo que possa ser em questão do roteiro do Alienígenas do Passado que é apresentado. Afinal de contas, todo programa de televisão, assim como internet, ou seja, lá onde for, ou mesmo palestras, etc. e tal, você tem que apresentar uma contrapartida para quem está financiando aquilo. Ou seja, você não pode simplesmente chegar e falar assim: olha, eu não sei se isso aconteceu. Mas, enfim, é esse o ponto de interrogação que eu fico. Se você pegar o livro, você vai ter essa exata impressão, e ver hoje o comportamento que o autor tem em palestras que ele faz, em congressos que ele participa, e até mesmo, como eu disse ainda há pouco, na televisão. Hoje, para os dias de hoje, talvez o conteúdo ele seja um pouco ultrapassado, no sentido de que várias das teorias, várias coisas do conteúdo que é inserido ali, já foi apresentado na televisão, e inúmeros especiais que youtubers, até mesmo como eu, acabaram fazendo aqui na internet. Então você vai ler e vai ter aquela impressão, sabe, do tipo: ah, de novo o cara falando que a pirâmide foi construída por extraterrestres. Ah, de novo o cara falando que os moais foram movidos por discos voadores. Enfim, é essa impressão que se fica. Mas, como eu disse ainda há pouco, levando-se em consideração que o livro foi lançado em uma época que nós não tínhamos internet e tanta facilidade ao acesso a esse conteúdo, foi uma baita de uma pesquisa que o Eric Van Daniken conseguiu apresentar com muito sucesso e ousado, acima de tudo, se você for pensar que a primeira edição, como nós dissemos aí na premissa ainda há pouco, foi lançada antes mesmo do homem ter ido à Lua. Então isso foi um marco muito grande, porque depois acabou tendo aquela explosão, aquela fixação de falar sobre espaço, falar sobre NASA, vender revistas a respeito. E aí o que acabou acontecendo, sobretudo no início da década de 70? O livro do Van Daniken acabou indo nesse pacotão, né, de coisas que falavam a respeito de espaço, de astronautas. A teoria dos alienígenas começou numa crescente muito grande, a se falar mais em episódios de seriados como Star Trek, Star Wars, etc. e tal, o que acabou fazendo com que Eram os Deuses Astronautas se tornasse uma verdadeira febre, sobretudo até o início dos anos 80. Bom, para quem já leu o livro, eu gostaria de sugerir que participasse aqui nos comentários para a gente continuar esse bate-papo muito legal a respeito de Eram os Deuses Astronautas. Mais uma vez a pergunta que fica sugerida para a gente continuar a conversa aqui. E, sobretudo, vou deixando algumas outras dicas bem aqui do meu lado para que vocês continuem ligados em outros temas aqui no Telamix. Eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, mas tenho a dizer que foi um grande prazer poder estar conversando com todos vocês. Um grande abraço e até breve.